Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, fim de ano tá chegando e aí, né, tá acabando 2025, tá na reta final e a gente foi pensando qual que seria um investimento interessante ainda para ser feito ainda nesse final de ano em 2025, que pode ser interessante ali para os próximos anos, tá? O que é que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, aqui é o tema de hoje, tá? Se o Tesouro Direto ou o CDB, né? Qual que vale mais a pena aqui em 2025, tá? Isso aqui a gente fala também de coisas não só mais conservadoras, tá? Mas que pelo menos você tem um pouquinho mais de segurança, né? Para talvez você tenha alguns objetivos ali que são a curto prazo ou a médio prazo. Então esses pontos aqui são interessantes de levantar para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, o que que a gente tem aqui? No Tesouro Direto, o que que a gente tem? A gente tem títulos públicos, né? Que são emitidos ali pelo governo federal. Então ele é resguardado pelo governo federal. Então a chance ali de um título desse aqui chegar a dar o problema é só se o país chegar a quebrar, que isso é muito difícil ou provavelmente improvável, tá? Além disso, alguns dos títulos do Tesouro Direto, eles estão sujeitos à marcação de mercado, tá? Que foi uma novidade aí que veio recentemente, acho que foi no início desse ano que começou essa marcação a mercado, que antes não era dessa forma. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui no site do Tesouro Direto, tá? Então você vai ver aqui na parte de títulos, né? Você vai ver todos os títulos que tem disponíveis, né? Você pode aqui aplicar seus investimentos, ele diz qual é o valor mínimo que você pode aplicar e o rendimento, tá? Aqui tá a coluna de rendimento. Então, por exemplo, Tesouro Selic 2028, você consegue ver aqui com 176,81 você já consegue aplicar aqui nesse tipo de investimento e ele vai ter um rendimento que é Selic mais uma taxa fixa que é 0,0495, tá? Tesouro Selic hoje ele tá a 15%, né? Já vem um tempinho e aí seria 15,0495, beleza? Então esse seria o rendimento dele aqui. Mas além desse tipo de investimento, você tem os investimentos que são pré-fixados. O que é o investimento pré-fixado? É aquela taxa que já está fixada, você já sabe na contratação quanto que você vai receber lá no final. Por exemplo, você tem aqui uma taxa fixada a 13,14%. Se você investir nisso aqui, você vai receber até a data de vencimento 13,14% ao ano em cima do que você investiu. Obviamente, quando você for retirar. Mas se eu retirei com menos de um ano, aí você vai tomar só os impostos referentes a ao período que ficou e os 13,14%, né? Divide ali para o ano, para meses, para o período em que ficou investido esse seu valor lá, né? Não chegou a um ano, mas você vai receber ali o valor proporcional, lembrando que existe alguma diferenciação ali que eu vou já explicar para vocês. Então, o que é um ponto importante aqui de lembrar dessa diferenciação? Esse valor, ele é o contratado até o final do seu vencimento. Se você retira esse valor antes, né, o valor que você investiu antes, você não vai receber a totalidade aqui do que foi investido, que obviamente, né, não vai ser o total dessa taxa que você combinou. Então, você só recebe o total até 2000 nessa data, né, de 2028, mas se você retirar antes, aí você não vai receber 100% desse valor que está aqui. E lembrando também que tem a questão da marcação a mercado. Então, o que é que significa, tá? Como você compra um título, você está comprando um título ali do governo federal, você precisa, né, quando você for fazer o resgate, se você esperar até a data combinada, o governo federal vai lá e vai lhe pagar. Se você retira antes, o que eles chamam isso, tá? Eles chamam de recompra, né, garantida. Então, quero retirar meu dinheiro antes. Então, essa recompra garantida, o que é que faz? O Tesouro Nacional, ele vai ali pagar para você de acordo com o valor de mercado do título, se você fez ali um resgate antecipado, beleza? Então, por isso que é importante aqui entender esses cenários para que você não fique tão confuso assim. Então, o que que significa esse valor de mercado? Significa, por exemplo, o seguinte, ó, hoje eu tenho um investimento aqui, ó, que o investimento mínimo dele aqui é 7,67. Dependendo do valor que está esse título aqui, esse valor desse título, quando você for daqui com um mês comprar, ele não é mais esse valor, ele é um valor diferente disso aqui. Então, o preço do título, ele começa a ser diferente, tá? Então vamos dizer que um título desse aqui, se isso aqui é uma fração dele, tá 7,67, né? O investimento mínimo, eu não sei se ele é a fração, que é 7,67 mesmo, mas é quanto você pode adquirir, ou se um título dele aqui vai ser tipo, sei lá, 100 vezes esse valor aqui, tá? Se for, vai ser R$ 767 um título dele. Aí você comprou uma fração que é 0,01 ali dele, que representa esses 7,67. Então o que é que significa? Se o título dele ele vale R$ 767, no mês que vem, se esse título, por exemplo, se houver uma possibilidade de crescimento da taxa Selic, o que é que pode acontecer? Esse rendimento anual aqui,
ele vai subir, tá? O percentual aqui ele vai ter que subir, porque se vai subir a Selic, vai subir esse percentual aqui que eles estão colocando, estão oferecendo. Se isso aqui sobe o percentual, normalmente o preço cai, tá? Então eles são meio que inversamente proporcionais. Então se o preço vai cair, então você que comprou um título antes, né? Você comprou esse título antes, como a taxa subiu, o seu título passa a valer menos, tá? Ele passa a valer menos, porque você agora está com título, tem um outro título que está valendo mais do que o seu que você adquiriu. Então, com isso, ele faz na marcação a mercado com que seu título fique mais barato, por exemplo, e desvalorizado. Então, se você vender ele em antecipado, fizer o resgate em antecipado, você talvez vai perder ali alguma parte dos rendimentos, porque o preço dele acabou mudando ali, beleza? E mesmo o cenário acontece no cenário inversamente proporcional, que é o sentido de que, caso a taxa de juros caia, o tesouro prefixado que você adquiriu a 13,14, ele vai se tornar mais raro, vamos dizer assim, porque agora o governo federal só vai oferecer títulos com taxa menor do que essa que você adquiriu. Então, com isso, significa que o preço vai subir do seu título. Então, com isso, você conseguiria resgatar ele antes do que o vencimento, do que esperar até o vencimento, ele se valorizando mais do que você, talvez, se você tivesse que esperar até o final ali do título, beleza? Porque até o final do título você vai receber só o que é combinado. Se você resgata antes, o governo federal está resgatando de acordo com o valor de mercado. Então, se o seu título se valorizou, você ganharia mais um pouquinho de renda, né? Se ele desvalorizou, você perde um pouquinho, beleza? E se você espera até a data combinada, você recebe o que foi combinado. Basicamente é isso, beleza? Além disso, né, a gente tem a questão aqui dos CDBs, tá? CDBs são os créditos bancários ali, né? E aí esses são fornecidos pelos bancos, então praticamente todos os bancos, né, tem algum CDB, né, que eles colocam ali. E esses CDBs normalmente, tá? Não são todos, mas em alguns bancos você tem ali uma garantia do FGC, né, que é o fundo de garantia, que ele garante até 250 mil reais. Então, se você investiu até 250 mil reais, ele tem essa garantia. Se você investiu mais que 250 mil, esse valor a mais de 250 mil não vão estar dentro da garantia, mas você só poderia perder esse dinheiro se o banco quebrar, tá? Então, essa garantia significa dizer o quê? Se quebrar, você teria essa garantia até 250 mil. Se você tem mais de 250 mil, aí essa parte você poderia acabar perdendo, tá? Mas a chance hoje em dia, dependendo do título, dependendo do banco que você está adquirindo, é muito baixa, mas depende muito do banco. E aí eu vou explicar essa importância. E o outro cenário aqui que é importante vocês terem também de atenção é a saúde do banco. Então, justamente o que eu estou falando. A chance de um banco quebrar é mínima, mas depende do banco. Então, se você está ali selecionando um banco mais, né, desconhecido, enfim, que não tem tanta garantia, você não sabe muito bem como ele funciona, aí você está se colocando num risco muito grande, tá? Então, a gente tem aqui CDBs dos bancos principais que a gente conhece, tradicionais no Brasil, como o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, o Banco Santander. São todos os bancos renomados que a gente sabe que a chance de um desses quebrar é praticamente impossível, né? Mas, enfim, eles são muito seguros com relação a isso. E você tem outros bancos, né, já aparecendo, como também tem o BTG, tem a XP, mas você vai ter do Nubank, você vai ter do Inter, você vai ter outros bancos também ali, com outros nomes aí, que são um pouquinho mais desconhecidos, mas também são boas opções, tá? E aqui tem até um sitezinho lá no Investido 10, eles fornecem isso aqui, mas vocês também conseguem outros sites aí, se você só perguntar, né, pesquisar a lista de CDBs, você vai encontrar essa lista aqui, que de alguns dos bancos aqui estão ofertando. Então você vê, eu entro aqui nela, e aqui ele vai me dizer vários títulos que se tem, e os bancos que se tem, e a rentabilidade desses CDBs, tá? Então, por exemplo, aqui tem um CRI da DASA, né? Aqui já não é o certificado de recebíveis imobiliários. Então, como que ele funciona aqui, ó? Quem que está distribuindo isso aqui? É o Banco Inter, tá? Que é ofertando, que é um CRI dessa DASA aqui. A rentabilidade dele bruta 15,9, o investimento mínimo é 993, o emissor, né, quem está emitindo aqui é a DASA, a liquidez no vencimento, ou seja, ele não é liquidez diária, então você só recebe lá no final dele. Então é aquele investimento que você coloca o dinheiro e você só vai ver quanto que ele rendeu lá no final, tá? Então você só coloca esse dinheiro, você só pode retirar ele lá no final, que é justamente em 2032 o resgate dele, beleza? E você também tem, além desses aqui que são liquidez, você tem também a liquidez diária, tá? Que isso é muito comum no Nubank, né? O Nubank você coloca o dinheiro lá na sua conta corrente e ele já está rendendo
no CDB a 100% do CDI, importante se atentar à taxa, tá? 100% do CDI, que é praticamente 0,01% ali abaixo da Selic, né? A Selic está em 15, então seria 14,99 e você tem ele rendendo todo dia. Então, por exemplo, se você deixou seu dinheiro aplicado hoje e você for retirar amanhã, já tem um rendimento de hoje para amanhã. Se você deixou esse dia, né? Passou uma semana e você retirar esse dinheiro, você também já teve o rendimento dessa semana de todos os dias ali que foram passando, tá? Diferente, por exemplo, de como acontece na poupança, que você deixa lá, ele só vai render com 30 dias, tá? Então, depois de 30 dias, seu dinheiro lá, no mesmo lugar, aí é que você vai ver o rendimento desse valor que você colocou ali na poupança, beleza? E diferente desses outros aqui, em que é no vencimento, tá? Então, no vencimento, é só no vencimento mesmo que você vai ter ali essa questão do rendimento dele ali, estando disponível para você, beleza? Então, aqui você tem várias, tá? Distribuidor Banco Inter, Banco BS2, Grupo Mateus, por exemplo, aqui ó, o Inter que está sendo distribuidor desse título. Então, você vê várias opções, BTG Pactual, então tem vários. Então, você tem que analisar quem que é o emissor, certo? Quem que está emitindo aquilo, né? E você tem também aqui o distribuidor, beleza? Mas o importante é você saber quem que é o emissor disso aqui, né? Quem que está emitindo isso aqui, para você saber se é uma referência ou não. Então, esse LCA aqui é do BTG Pactual. O BTG Pactual é um banco muito bom, bem renomado, tá? Então, é uma empresa muito boa. Quem que está distribuindo aqui é a Sofisa, né? Mas é do banco BTG Pactual. Então, isso aqui você tem garantias aqui interessantes sobre isso. Então, quando você for analisar, não se esqueça disso, da saúde do banco, do CDB aqui e da garantia do FGC, tá? Não são todos que tem. Pontos de atenção que é importante a gente analisar. Primeiro, Selic. Qual que é a taxa da Selic? Aí a gente vem aqui no Boletim Focus, tá? O Boletim Focus tá lá no site do Bacen, tá? Do BC, você consegue ver, acessar isso aqui. Eles lançaram, o último que eles lançaram foi 31 de outubro. E aí eles vão lançando, acho que a cada 15 dias eles têm esse lançamento aqui desse relatório, tá? Então o que a gente consegue ver? Que a Selic, a previsão, o comportamento aqui de 19 semanas é de Selic a 15%, beleza? Então se o comportamento é de Selic a 15%, possivelmente na próxima reunião eles não devem reduzir essa taxa Selic. Mas para a gente ter mais certeza, vamos ver aqui como é que está a inflação. A inflação, se ela estiver caindo, é melhor porque a Selic ela aumenta justamente para conter essa inflação, beleza? Então se eu tenho uma inflação que há 4 semanas estava em 4,80 e que há uma semana está em 4,56, a gente está vendo que a inflação ela está caindo. Hoje, por exemplo, está em 4,55. Então, ele vai no sexto comportamento semanal de queda. Se a gente for analisar aqui, fazer uma pesquisa rápida, o Bacen, ele estima que para a inflação estar controlada, ela tem que estar até 4,50. Então, ela está chegando agora em 4,55. Temos aí ainda, né, mais um mês e meio, né, quase 2 meses aí para acabar o ano. Então, ele está chegando próximo do que eles imaginam estar controlado. Ainda não entrou. Então, o que pode acontecer? Se o Copom simplesmente chegar lá e diminuir a taxa Selic, pode ser que esse comportamento de queda da inflação volte a crescer, beleza? Até porque a queda não tá sendo uma queda tão acentuada. Está caindo aos pouquinhos e está chegando próximo da meta ali, beleza? Se a gente for analisar no outro ano, tá? Aqui em 2026, que é, né, projeção já para o ano que vem, você vê que a taxa Selic lá está sendo prevista em 12,25. O comportamento está se mantendo há 6 semanas nesse percentual. E o IPCA está sendo previsto aqui a 4,20. É a primeira semana aqui, né, que está repetido o comportamento. O câmbio do dólar, né, está sendo esperado a 5,50. Hoje, por exemplo, aqui, né, no Boletim Focus estava 5,41. Aí a queda do dólar, né, desse câmbio aqui foi justamente aquela questão da diminuição das taxas nos Estados Unidos, que o real fica mais valorizado do que o dólar por conta da queda da taxa deles lá. Muitos investidores vêm para cá para investir aqui no Brasil, aproveitando essa Selic a 15%, que é fenomenal para eles, né, investidores que vêm lá de fora, para a gente também que sabe utilizar esses mecanismos de investimentos e que é muito bom, beleza? Então, isso aqui você tem que analisar para você saber ali se vai ser um comportamento de queda ou se não vai ser de queda. Pelo que
eu estou vendo, pelo que o mercado está analisando, possivelmente não vai ter queda da taxa Selic nesse ano de 2025, beleza? Mas lembrando que ainda tem 2 reuniões. Tem uma que vai começar hoje, dia 4, termina amanhã, dia 5, é amanhã que sai a divulgação. E tem uma outra reunião ainda antes de acabar o ano, beleza? Então, vamos ver o que é que vai acontecer nessas reuniões aí. Outra coisa, IPCA, igual como eu estava falando aqui para vocês, a importância de você analisar o IPCA, porque a Selic só cai se a inflação estiver controlada, beleza? O outro ponto, taxa do IR, então o imposto de renda, todos esses investimentos, tanto CDB quanto Tesouro Direto, tem imposto de renda sendo deduzido, tá? E isso segue uma tabela. Essa tabela depende do tempo que você deixa o seu dinheiro investido nela ali. Quanto mais tempo ele ficar ali investido, e você toma uma taxa de IR menor, tá? Então, no menor valor, você vai conseguir chegar em 15% de IR, tá? No curto prazo, então, por exemplo, se você acabei de aplicar aqui, sei lá, 10 mil reais, e você vai retirar ele amanhã, você vai tomar ali 22,5% de imposto de renda em cima do seu rendimento, tá? Não é em cima do que você investiu, é em cima do que rendeu, tá? Então, se rendeu R$1, você tira 22,5%, vai dar esses 22 centavos, né? 22,50 ali em cima do seu R$1 que você ganhou ali de rendimento, beleza? Então, óbvio, né? Tô falando aqui com valor baixo, mas imaginem com valores mais altos ali. Imagina você tendo algo que rendeu ali 100 mil reais, você teria 22.500 indo embora por conta só do IR, beleza? E aqui também tem um ponto que é a taxa de custódia. O que é isso? Tá? Para quem investe no Tesouro Direto, existe uma taxa de custódia. Essa taxa de custódia, então, além do IR que tem no CDB e tem no Tesouro Direto, você tem a taxa de custódia, que também é um custozinho ali a mais que tem para você ter um título público, beleza? Então, é importante também se atentar nisso aqui, porque diminui também um pouquinho a parte do seu rendimento, beleza? Bom, e o que eu coloquei aqui como projeção? Não é uma sugestão, mas é uma projeção. Deixa eu colocar aqui para baixo, só para vocês entenderem aqui. O que eu projetaria no cenário atual que a gente tá, beleza? Então, se você for, vai depender muito do prazo, tá? Então, se você for investir de 1 a 1 ano e meio, tá? Então, eu quero que o meu investimento fique ali de 1 a 1 ano e meio, tá? Ou até menos, tá? É mais seguro você aplicar seu dinheiro ali num CDB bom, certo? De um banco bom que você conheça, né? Que é garantido ali que eles vão ter esse retorno, mesmo que esteja rendendo ali qualquer coisa 100% do CDI, para o menos já tá ótimo. Ou você investir ali no Tesouro Selic. Diego, por que investir no Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic, se você investe nele aqui, você está investindo em 15% mais 0,495, beleza? Ou se fosse 2031, você vai estar aqui em 15% mais 0, 10, 15%, beleza? Qual que é a vantagem do Tesouro Selic? Não importa se a Selic está subindo ou se a Selic está baixando, ele vai lhe pagar ali e o título dele ele não desvaloriza, não existe marcação a mercado. A marcação a mercado aqui, ela não tem tanta influência no Selic, tá? Então ele tem um menor impacto na marcação a mercado. Então significa, se você comprou esse título aqui e você até resgatar ele antes, ele não vai ter uma desvalorização grande como, por exemplo, os outros títulos podem ter, beleza? Então é mais seguro para você, beleza? Então é um investimento que ele é seguro. Pô, quero ficar muito tranquilo aqui, fazer o tipo de investimento para eu dormir tranquilo. Você pode ir aqui no Tesouro Selic ou num CDB de um banco bom que você pode investir, preferencialmente com 100% de CDI, que é ali basicamente igual a taxa Selic que está atualmente. Diego, mas se no ano que vem vai diminuir a taxa Selic? Veja, como o seu objetivo é a curto prazo, você não pode perder, você não pode se colocar em risco. Então, a curtíssimo prazo, você tem que ter segurança e garantia aqui do que você investiu, você vai conseguir retirar aqui. Eu tenho uma reforma da casa para poder fazer. Você investiu ali, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. Mas você precisa retirar num curto espaço de tempo, que você vai precisar dele. Deixa aqui numa coisa segura. Não vai colocar em risco dinheiro buscando rentabilidade, porque a curto prazo é problema, tá? A curto prazo, rendimento muito alto é problema, entendeu? Você pode entrar num problema. Se for um período ali de 2 a 5 anos, o que eu poderia dizer como sugestão? Título prefixado, qual que é a vantagem disso aqui? Você vai ganhar com a rentabilidade da marcação a mercado. E por que você vai ganhar com isso aqui? Porque imagina o seguinte cenário,
Tu vem aqui, tu compra aqui um Tesouro Prefixado 2032. Ele tá 13,63%, tá? Você comprou. No ano que vem, a Selic está sendo esperada a 12,25. No outro ano, ela está sendo esperada aqui, projetada a 10,50, tá? Então, veja qual que é a diferença. Se você olha hoje em dia, com a Selic a 15, está 13,63. Então, quando ela tiver com a Selic a 12,25, se tudo, né, se confirmar, esse título aqui a 13,63 não existe mais. Vai ter um título aqui, sei lá, vai ser a 13, vai ser a 12,50, não vai ser mais a 13,63. Se o título ele se valoriza. Então, se você resgatar antes, você tá com seu título valorizado. Mas calma, vai diminuir mais ainda. Então, vê, projeção para 12,25, no outro ano projeção para 10,50. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser a mesma coisa. Vai chegar a 10,50, tá? Se for na projeção. Nessa projeção a 10,50, vê como o teu título ele vai se valorizar mais ainda. Você vai estar com uma diferença grande desse título aqui. Nesse período, quando tiver a Selic a 10,50, esse título aqui você só vai ter título sendo ofertado a 9%, entendeu? A 8 e alguma coisa. Então, seu título vai estar cada vez mais valorizado. E lá em 2028, que a projeção está em 10%, cada vez mais valorizado. Então, entenda, você vai conseguir, com a marcação a mercado, ganhar bem com seu título aqui investido, resgatando antes mesmo do prazo final dele. Pô, pegou um título que é até 2032. Mas você pode resgatar ele em 2028, você pode resgatar ele em 2027, você pode resgatar ele em 2026, 2029, enfim. Você tem uma margem boa que você consegue resgatar ele antes e com a marcação a mercado que vai te dar uma rentabilidade boa. Cara, não quero ir para um tesouro. Então vai pegar um CDB que está pagando bem. Procura um CDB que está pagando 101%, 102% do CDI, entendeu? Porque são os mais, o que você talvez vai conseguir de um banco bom. Se você for analisar um CDB que está rendendo 120% de CDI, esses caras já são mais difíceis de conseguir manter essa taxa. Para estar numa taxa como essa, significa que está difícil a atratividade. Então, se está difícil a atratividade, eles têm que aumentar essa taxa. Então, é isso. Todo banco que é saudável, é normal que a taxa esteja ali no máximo em 100%, 101%, 102%. Mais do que isso, já começa a entrar ali num cenário. Se não for uma promoção específica, aí você já começa a entrar ali num probleminha, tá? Beleza? Então, assim, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham, entendido mais ou menos ali quais os pontos, foram analisados sobre isso. A gente está aqui no final de 2025, está com uma taxa de 15%. Tem a possibilidade de cair essa taxa Selic, mas eu acho que não vem agora nessa reunião que está sendo feita já hoje, e sai amanhã o resultado. Mas a gente tem que ir acompanhando. Você precisa entender que analise o tempo que você quer ter a sua rentabilidade. Se for no curto prazo, você precisa ter muita segurança, Se for no longo prazo ali, cara, eu tô tranquilo, vou aqui esperar tranquilamente. Aí beleza, você investe ali num outro que você poderia pegar uma marcação a mercado, mas você tem tempo e tem paciência para isso. Se não tiver paciência para isso, aí, enfim, você tem que ir numa coisa mais conservadora, porque é garantia que mesmo que você antecipe, você consegue receber o que você basicamente contratou ali, beleza? Aqui não entra ações, fundos imobiliários e esses outros pontos, porque aqui a gente não está falando tanto de segurança, Aqui a gente está falando já da bolsa de valores, e aí a gente entra em coisas mais voláteis aqui, enfim. Aí isso aqui eu deixo para um outro tema, num outro vídeo, beleza? O vídeo é esse. Se você gostou, se inscreve no canal, bate no sininho para receber nossas notificações aqui quando tiver vídeo novo. Obrigado, até a próxima.